Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com Men Costa de Souza, que é professor de História. Ele se formou pelo Centro Universitário Jorge Amado. Ele é mestre em Ciências Sociais pelo IAC, UFBA. É sistematizador de ações e projetos do Fórum de Entidades de Ações do Bairro da Paz, em Salvador. Ele é gestor da Rádio Comunitária Avançar, também no Bairro da Paz, e trabalha como educador na Rádio Escola Sempa. Mi Costa de Souza é educador em mídias e tecnologias digitais, idealizou e desenvolveu as startups Oxe, Turismo Histórico, com o título Salvador de Ponta a Ponta e também do Bairro da Paz. É gerente de projetos no Instituto Apompaz e monitor de ensino no programa Educar Mais Bahia, ou Educa Mais Bahia, melhor dizendo, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. É produtor cultural de eventos comunitários. Então, é uma pessoa extremamente importante numa região social, numa área social de nossa cidade do Salvador. Então, eu queria lhe agradecer por esse tempo que você me concede para conversar sobre o seu trabalho. E eu queria começar lhe perguntando, como eu faço a todos os meus entrevistados, quem é Men Costa de Souza? Quem é você? Ô, professor, agradecer o convite. É um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo com o professor. Eu posso me resumir, professor, como uma pessoa que pensa e busca e tenta mudar o mundo. Eu sei que isso é uma utopia, né? Mas eu busco do meu modo, acreditando que como naquela história que é muito utilizada do meio ambiente, onde o beija-flor tenta apagar o fogo da floresta, eu me vejo como aquele beija-flor que precisa fazer algo, que tenta fazer algo, que mesmo que pensa que é impossível, mas tenta. Também sem se apegar aos intempéries, né, da vida, da nossa sociedade. Sou pai de Gabriel, pai de Nicolas e de Ícaro, e também avô do pequeno Arthur. Marido e companheiro de Alessandra, chamo de Alessandra, mas o nome dela é Alexandra, mas ela é socialmente conhecida como Alessandra. Filho de seu Emídio, um pedreiro, nascido lá na região de Itororó, Itapetinga, na região sudoeste. Filho de Dona Denise, uma dona de casa, uma senhora agora com 85 anos. Meu pai já, já partiu desse mundo há um tempo. E uma meia dúzia de irmãos que tem também. Sou Perfeito. um dos últimos. Eu digo que na minha família, entre meus irmãos, foram duas safras. E eu sou um dos últimos da segunda safra. Aquele tempo onde o casal tinha mais de 10 filhos, e aí teve um tempo que eles tiveram uma sequência de filhos entre 1 e 2 anos, daí chegou em um que demorou mais de 6, eles achavam que tinha acabado. Depois vieram mais 4 e eu vim esses últimos 4. Men Costa, o destino me levou a ser professor justamente de história. Eu acho que está relacionado ao meu nome, porque é original lá do Mendiçá,
o terceiro governador da, do Brasil Colônia ainda, dos governos gerais lá do Brasil Colônia, substituto de Tomé de Souza, de Duarte da Costa. Aí, por origem, por ironia do destino, meu nome veio como Men Costa de Souza, a ironia dos três primeiros governadores. Aí eu sempre digo que meu pai gostava de ler, era um semi-analfabeto, mas que gostava de ler, era curioso na leitura, lia de tudo, gostava de história bíblica, gostava de Bíblia, e tem alguns irmãos com nome bíblico, profetas, e tem esse meu nome, que foi um de um governador lá do Brasil Colônia. Uhum. Mi, você me podia falar um pouco sobre o bairro da Paz, onde você desenvolve muitas atividades, que nós vamos conversar um pouco sobre elas? Sim, é, eu entendo que esse meu ativismo social, ele se deu como um morador nativo do bairro da Paz. É uma história triste e bonita e que segue. É uma história que ela não parou, a história do bairro da Paz. E eu sou um membro efetivo dessa história, me vejo desse modo. Cheguei aqui ainda criança, dentro de um processo de ocupação, onde várias famílias que vieram do interior do estado tentaram, de todas as formas, uma moradia digna, em um espaço que estava ocupado, ocioso, dentro do município de Salvador. E dentro de todo aquele contexto, a minha família aqui chegou vindo do interior de modo fracionado. Vinha uma parte, vinha outra parte. Primeiro veio meus irmãos mais velhos, depois veio meu pai, e aí veio uma parte dos filhos pequenos, fui vir nessa parte, e por último veio minha mãe com os menores. E aí ficava nessa situação, nessa condição. De um tempo, um ia morar na casa dos tios, dos irmãos, outro tempo ia morar na casa de outras pessoas, até que se soube da invasão das Malvinas, era o nome popular na época. E aí eu vim para cá pequeno, cresci dentro desse processo de enfrentamento, de busca de políticas públicas, desde o direito à moradia até os equipamentos públicos, como escola, água, energia elétrica, pavimentação, infraestrutura como um todo. E a Qual foi o escola, período? Quando foi que esse bairro foi iniciado, essa invasão às Malvinas foi iniciado, Mi? a gente utiliza o contexto da Guerra das Malvinas, que foi uma guerra histórica de enfrentamento entre a Inglaterra e a Argentina por pela disputa de uma ilha no Sul Atlântico, no Atlântico Sul do oceano. Daí fica lá na região da Argentina, do Mar da Argentina. E aí, como toda guerra tem as suas repercussões, essa repercussão fez com que essa ocupação aqui desse terreno, desse bairro, teve esse nome, Invasão das Malvinas. Fica margeado da Avenida Paralela. A Paralela também era uma avenida nova naquela época, porque a cidade estava dentro do processo de expansão urbana. E dentro desse contexto foi que, lá de 1980, 81, 82, foi que se criou o Bairro da Paz. A gente, no fórum, estabeleceu um ciclo de atividades em comemoração ao aniversário do bairro, várias atividades, seminários, palestras, encontros, caminhadas, e aí a gente utiliza a data como referência, a gente realiza isso durante o mês inteiro de abril, mas a E gente qual é o utiliza como período? data 27, Qual é 27 o de abril. período? A data? Qual é o período? É isso, a gente utiliza essa data por oratória, né, dos moradores mais antigos, dia 27 de abril. Mas o nosso ciclo de atividade é durante todo o mês de abril, priorizando os finais de semana para dar prioridade ao engajamento e envolvimento dos moradores
nesse ciclo de atividades. Como eu falei, são atividades diversas. Homem, e quais são as dificuldades que o bairro enfrenta e quais são, digamos, os avanços que o bairro tem conseguido ao longo de sua história, como escolas e espaços públicos para lazer? E quais são as dificuldades? Como é que o bairro vive, o bairro da Paz? A gente tem uma frase de um educador nosso aqui do Bairro da Paz. Ele fala que o Bairro da Paz tem problemas de A a Z. São diversos problemas. Uhum, Mas a gente também, dentro do nosso contexto de luta, a gente até utiliza o trunfo que a gente tem comparado com muitas outras comunidades de Salvador, que é a Avenida Paralela, uma das avenidas principais da cidade, principalmente que é responsável pelo trânsito do centro, do miolo da cidade do centro, com o aeroporto. E aí a gente utiliza essa narrativa como trunfo, porque a gente sempre realizou protesto para aquilo que a gente busca como poder público. Não que é o elemento principal, e também nunca foi o elemento principal, desde a época da afirmação do bairro propriamente dito, como de todos os outros itens que a gente conquistou dentro ao poder público, que era bloquear a Avenida Paralela em protesto, queimar pneu, queimar árvores velhas, coisas desse tipo. E a gente utilizava isso como um trunfo para a aquisição das nossas conquistas. E demonstrar que isso nunca foi fácil para a gente, conquistar um equipamento como um colégio de ensino médio que a gente tem hoje, que para um morador antigo que teve que fazer caminhada do bairro da Paz até o centro administrativo, que teve que ir para frente da prefeitura fazer protesto para garantir o direito à moradia. A gente tem muito orgulho da nossa história nesse sentido, de que todos os equipamentos públicos que a gente tem, todos os serviços públicos que a gente tem na comunidade foi baseada na luta de reivindicar e de protestar e de sensibilizar o poder público da nossa necessidade para a gente adquirir. E aí são pautas que são infinitas, desde, como eu falei, um colégio de ensino médio, desde escadarias, contenção, desde implantação da rede elétrica, de desde a implantação da internet, do cabeamento da internet, são coisas que a gente está sempre pautando. O Fórum de Entidades é um dos equipamentos do social do bairro que ele ele fez e faz esse mapeamento das demandas do bairro e acompanha as suas execuções. Não foi só um diagnóstico, não foi só um diagnóstico que a gente fez das demandas do bairro, mas a gente acompanha todas as demandas, e aí a gente tem orgulho de, dentro dessas nossas demandas, as conquistas, um posto de saúde com estrutura, porque não basta ter o equipamento, ele precisa funcionar, e ele precisa funcionar bem, e ele vai funcionar bem, a gente entende a partir do diálogo, chamar o gestor para o lado e dizer, ó, você está aqui como gestor público, como servidor público, a gente está como comunidade parceiro seu para fazer com que esse serviço que você representa funcione com qualidade, com eficiência. É assim que a gente atua no fórum para fazer com que os serviços públicos que a gente tem dentro do bairro funcionem com eficiência. Eu posso citar como uma das últimas conquistas nossa, que está em obra, é a macrodrenagem dos dois rios que contornam o bairro, que é o Rio Jaguaribe e o Rio Mangabeira. Foi a partir de. Mas é isso, a obra está acontecendo, mas muita gente tiveram que sair de casa, mudar de localidade, mudar do próprio bairro, porque teve a casa inundada em períodos de chuva, a casa alagou, o rio transportou, a casa foi construída em local precarizado, e aí, quando chovia, alagava muito facilmente. Era um charco de. A localização era um charco e alagaram, mas são percalços que a gente tem superado assim, paulatinamente.
Hum. Você se refere a fórum de entidades. Quais são as entidades que compõem o fórum e como é que ele funciona? Sim. A gente tem no bairro muitas instituições sociais, religiosas, públicas, de serviço público. A gente tem o CRAS, o Colégio Estadual, duas escolas municipais. A gente tem, talvez a gente é o bairro que tem uma instituição que serve ao bairro, mas que não está dentro do bairro, está fora do bairro, pelos percalços da relação do poder público, a prefeitura dizer que dentro do bairro não tem espaço para construção de equipamento público, aí eles alugam perto, alugam nos bairros do entorno, aí a gente tem que brigar para garantir o transporte para esses estudantes que vão estudar fora. Existem muitas igrejas de diversas religiões, religião de matriz africana, católica, espírita. E aí, em 2007, a gente toma como referência um projeto da Faculdade de Sociologia da UFBA, que fez esse mapeamento das instituições e das ações sociais existentes no bairro. A partir desse projeto, realizou um seminário, se fez a exposição tanto das demandas quanto das instituições, e a partir e o desdobramento desse seminário foi a criação de um fórum, que é um coletivo dos representantes dos poderes das instituições do bairro, por isso a gente chama de fórum de entidades. Aí esses representantes vai desde a mãe de santo do candomblé, o pastor da igreja evangélica, o padre. Aqui tem uma comunidade religiosa que é de freiras, daí as representantes das freiras fazem parte. Aí vem aquele dono do bar mais antigo do bairro, quer fazer parte, quer acompanhar, também acompanha. Vem o gestor do colégio estadual, os gestores das escolas municipais, das creches. Esse coletivo, aí a gente demanda a metodologia. Cada um, cada um atua por determinada área. E aí existe um colegiado gestor, que é esse que eu faço parte, que faz a sistematização das pautas. Aí tem a questão da saúde. Vamos pautar a saúde. Como é que está funcionando a unidade de saúde a unidade de saúde do bairro? A gente vai fazer essas demandas, esse mapeamento e buscar solução, porque a gente entende que não é só também pautar o problema, a gente também vai buscar pautar a solução. E um dos exemplos de atuação do fórum nessa metodologia é a própria implantação e construção dessa unidade onde eu estou aqui agora, que é o Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos. E a partir dessa unidade de forças de articulação, de mobilização social e comunitária, juntos com os poderes públicos, é aquela questão. A gente realizou protesto, mas não realizou por realizar, a gente realizou organizada, de modo ordeira, numa condição de fazer ouvir a nossa demanda, tanto aos poderes públicos quanto à sociedade. E esse colégio, por exemplo, onde nós aqui estamos, foi uma das pautas do fórum e que hoje é uma realidade dentro da comunidade. Uhum. Eu me interessei muito por essa conversa com você, graças à notícia que eu tive de uma rádio comunitária. Eu me interesso muito pela comunicação. E aí eu queria lhe perguntar um pouco, dentro desta organização social do bairro, o lugar dessa rádio comunitária, o papel, o valor e quais são as dificuldades, como é que você tem trabalhado, sobretudo com essa rádio que tem esse nome, se eu não errei, Avançar. Eu queria que você me falasse um pouco da importância que você atribui a essa rádio comunitária, a essa comunicação social. Exato, exato. A história da rádio, ela se mistura com a história do próprio bairro, da afirmação do bairro. Em 1992, o bairro se firmou como um bairro e deixou de ser a, a pejorada invasão, e passou a ser um bairro registrado na prefeitura.
E aí os moradores originais que passaram por todo aquele processo de reafirmar e de conquistar o direito da moradia, eles pensaram uma forma de mobilizar a cultura local. Não existia rádio. Aí se pensou a criação do Conselho de Moradores, era o conselho que eram aquelas pessoas que tinham disposição em acompanhar as demandas do bairro, que eram inúmeras naquela época, e se criaram uma gincana cultural, uma gincana que era a ideia era tanto promover a união dos moradores, como também mobilizar culturalmente a juventude, os moradores da época. Na conclusão dessa gincana, que durou 2 dias, se pensou a criação de uma rádio comunitária, considerando que, para mobilizar a gincana, eles utilizaram um carro de som, passando pelas vias que podiam passar, divulgando as ações, dando informes da situação social e cultural do bairro, informes dos horários de missa, coisa desse tipo, horário do ônibus, que logo que se afirmou o bairro, implantou a linha de ônibus, e aí o carro de som teve essa função e foi muito bem aceito pela comunidade. E as lideranças que ficaram nesse processo de comunicação na época entenderam que era bom implantar, entenderam na época era bom implantar uma rádio comunitária, que era em modulada, a implantação de caixas de som no poste. E olha que naquela época era recente até mesmo a implantação da rede elétrica aqui no bairro. E aí eles tiraram também proveito disso, conseguiram o apoio. No bairro da Paz tinha uma liderança, Dona Ernestina, ela era uma irmã da Igreja Católica, parceira da comunidade, e ela era muito ligada à Fundação Dom Avelar, que é uma fundação que tem um braço social com a Igreja Católica. E aí ela mobilizou colaboradores e contribuiu com o processo da rádio comunitária. E aí a rádio também não teve só a função de promover a comunicação, mas promover a mobilidade cultural, ações de utilidade pública, como, por exemplo, alguém perdeu a identidade. Assim que anunciava na rádio, a referência era a rádio, de dizer, ó, seu Antônio José perdeu a identidade na praça tal. Quando anunciava na rádio, com pouco instante, seu Antônio chegava na rádio. Tinha situações de que alguém vinha do interior e sabia que o irmão, ou a tia, ou o parente morava no bairro da Paz, mas não sabia a rua, até porque não eram conhecidas as ruas na época. E aí procurava a rádio, a referência era procurar a rádio, dizer, ó, Manuel de Souza está procurando Maria Silva, que é a irmã e que morava em Alagoinhas. Aí, com 20 minutos, Dona Maria aparecia na rádio, encontrava o irmão e, e aí fazia-se esse serviço. Um outro exemplo também é que na época não existia CEP, aquele código dos Correios. Inclusive, teve até uma notícia hoje que o governo federal declarou que nenhuma favela hoje do Brasil não tem CEP. Aí foi declarado até isso hoje. Aí me fez lembrar da rádio comunitária que quando passou a ter esse serviço de comunicação, a rádio foi um local de referência onde se fazia a coleta e a distribuição dos moradores pelos nomes. Todo mundo sabia quem era Dona Josefa, do bairro da Paz, que morava em tal região. Daí, quando a pessoa mandava uma carta, uma correspondência, não via o nome da rua, não tinha CEP, era bairro da Paz, rua Manuel Devoto. Daí, quando todo mundo já sabia quem eram os moradores da rua Manuel Devoto, chegava lá e entregava. A rádio teve, no início, toda essa função, e no processo de formação que a rádio passou a ter, processo de formação assim, de captar mais envolvidos e de formar no sentido da perspectiva comunitária. Aí eu entrei em uma dessas formações, era jovem na época, e foi também o meu primeiro
equipamento social de inserção na atividade comunitária, o ativismo social comunitário. Foi a rádio comunitária, fazendo comunicação comunitária. A gente teve um período que teve uma parceria com a faculdade. Posso falar o nome da faculdade, professora? Com certeza, sem Pois é. problema. Foi a FTC. A FTC é uma faculdade próxima aqui da comunidade. Quando ela implantou, tinha as obrigações sociais a serem cumpridas para adquirir a sua outorga, e uma dessas ações, elas pensaram a formação, foi quando eu passei pela formação, utilizava a estrutura da faculdade, porque lá tinha um curso de jornalismo, inclusive um amigo meu seguiu a área do jornalismo, alguns amigos seguiram a área do jornalismo, mas eu tinha eu acredito que eu tinha o meu caminho para a educação, mas mesmo assim nunca perdi a referência da comunicação comunitária. Daí, mesmo que hoje atuo de modo camuflado na comunicação, eu digo que sou um comunicador porque não precisa ter título para ter um comunicador. Mas, mas também tem um diferencial também, me considero assim desse modo, porque às vezes a pessoa é formada, mas também não sabe ensinar, não sabe passar o conhecimento. E isso eu me vejo como diferencial dos meus amigos que foi para a área da comunicação, porque hoje estou também na escola, fazendo comunicação, mas também ensinando aos estudantes daqui processo da comunicação comunitária, processo de escolher uma pauta, de montar uma pauta, de como trabalhar uma notícia, de como escolher uma notícia, pensar uma notícia, priorizando principalmente a comunidade onde nós estamos, de que modo essa comunidade vai refletir sobre essa notícia. É um pouco disso, professor. E que recursos humanos vocês dispõem e recursos materiais para essa rádio, né? A rádio passou por um processo da seguinte forma: como a gente se aprofundou trabalhando em projetos sociais, a gente conseguiu um apoio da Secretaria de Educação do Estado, um edital, e aí a gente é, deu um upgrade nessa estrutura da rádio, com equipamentos, um espaço melhor. A sala era cedida, era alugada por um parceiro, que era a Santa Casa. O espaço original era cedido pela Santa Casa, que a Santa Casa sempre teve uma atuação social muito forte aqui na nossa comunidade. Mas, no entanto, quando a gente saiu, pediu o nosso espaço, a gente conseguiu essa estrutura de apoio e continuou tocando. Eu digo que 100% da atuação dos voluntários na estrutura da rádio eram de voluntários. Eram pessoas que uns trabalhavam de manhã e à tarde faziam a programação, os outros trabalhavam um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não estava na rádio, e a gente se arranjava aí com o grupo que a gente tinha. Nesse sistema modulado, até que a gente ousou a implantar o sistema de frequência modulada. Aí, na frequência modulada, a gente justamente adquiriu o nosso equipamento de transmissão por esse projeto da FTC. Aí, nesse projeto lá da FTC, a gente colocou a rádio em frequência modulada, conseguiu antena, conseguiu o computador, a potência, e até que um dia a Anatel bateu na nossa porta, nós estávamos num centro cultural amplo, com ações culturais comunitárias bem efetivas. Chegamos para os técnicos lá da Anatel e mostramos a ele todas as nossas ações, e aí eles ainda pediram desculpa a gente, dizendo que entendia o nosso trabalho, mas, no entanto, precisava levar o equipamento. E aí levou o nosso equipamento, para a gente foi um choque, né? Daí a gente teve que parar para pensar, daí esse tempo demorou um tempo, como é que a gente ia voltar, se ia voltar em frequência modulada, se ia voltar em caixa de som, porque algumas caixas já tinham sido transferidas para outra comunidade, tinham cedidas para outra comunidade do interior, e demorou um tempo até que uns ficavam cobrando. Quem era da comunidade cobrava, quem se envolvia, mas não diretamente também cobrava,
Aí até que a gente pensou, bora retomar a atividade da rádio, e foi o que a gente fez, e aí demorou um tempo até para maturar essa ideia e dar o pontapé. E aí foi o que a gente fez recentemente, inclusive encontramos com Cláudia Correia, é uma pessoa que está embutida também nesse processo, nesse grupo, abraçou a causa, tem colaborado e muito, é uma colaboradora ativa e efetiva nessa proposta, e a gente conseguiu, um dos colaboradores tinha um espaço, tem um espaço, daí ele cedeu para ativar a rádio, falou, se for para retomar a rádio, eu posso ceder meu espaço, está com uma construção inacabada, a gente está fazendo um levantamento das doações para acabar essa construção, para montar esse estúdio, para remontar esse estúdio lá, e a gente tem dois grupos, mobilizamos voluntários, que era da antiga. E aí, qual é o passo agora, que a gente até considera como qualidade? Que hoje a gente já tem vários jornalistas no bairro, do nosso relacionamento, que atuam de alguma forma, ou no terceiro setor, ou por conta própria, com os seus projetos. Aí a gente fez essa convocação, montamos um grupo e temos um grupo bom de voluntários que são jornalistas e que também que abraçar a causa, que vestem a camisa e estão dispostos aí a tocar a rádio. O que era, por exemplo, antes, eram só pessoas interessadas em fazer a comunicação do bairro, a comunicação comunitária de modo efetiva, onde a gente já tem uma gama que talvez seja até a maioria das pessoas do nosso grupo que já são formados em jornalismo. Então, vocês vão formalizar junto à Anatel a existência dessa rádio, que eles levam os equipamentos, porque vocês eram uma rádio, eu chamaria clandestina aos olhos da Anatel. Como é que vocês resolveram isso com essa empresa nacional? A Anatel, ela faz a regulamentação da transmissão tecnológica da frequência modulada, a regulação. O bairro da Paz, ele tem um impasse, porque existe uma rádio, a rádio otorgada como rádio comunitária, ela tem um raio de atuação. E o bairro da Paz, ela está dentro de um raio de atuação de uma outra rádio, mas que é de uma outra rádio que não tem a realidade social e cultural do bairro da Paz. E isso aí é uma divergência da própria leitura, que é o bairro da Mussurunga. O bairro da Mussurunga tem uma rádio comunitária ligada a um político, que é notório isso, porque por mais que a Lei Gerais das Comunicações estabelece que as rádios não podem ter vinculação nem político partidário e nem religioso, é escancarado. As outorgas nacionalmente, seja em capitais ou no interior, vinculado a um deputado, vinculado a um vereador, vinculado a uma igreja, a alguma religião. E aí, assim, tanto as clandestinas quanto as regularizadas, né? E aí, o bairro da Paz tem esse impasse que a gente vai tentar dentro da própria lei, porque existem situações, por essa situação de ser um bairro que não tem vinculação social e cultural é uma comunidade que não tem vinculação com a Mussurunga, por exemplo. É um bairro próximo, tínhamos até uma relação comercial forte quando o nosso comércio aqui não era tão forte como é hoje, porque muita gente ia fazer compras lá na Mussurunga, ia estudar na Mussurunga, mas hoje nem tanto. E a rádio comunitária da Mussurunga não tem, mesmo que alcance aqui, a gente não tem essa vinculação tão efetiva com lá. E aí a gente vai buscar dentro da própria lei essa questão. Mas o nosso foco no princípio agora é a médio prazo colocar em postes, sistema de postes, porque é uma comunicação mais efetiva, e também a gente tem percebido que é o que a comunidade demanda, solicita, e uma outra de médio prazo é a internet, que é de baixo custo e não há regulamentação, ainda não há regulamentação para esse serviço de comunicação. E a formação de jovens na comunicação comunitária,
Como é que tem sido? Você tem trabalhado com essa Rádio Escola SEMPA, o nome é esse, né? Do Colégio Estadual Exato. Mestre Paulo SEMPA. Qual é a importância que você atribui, mim, a esta formação, a essa escola formadora? A gente entende assim, é como um plantar de uma semente. A gente não sabe qual vai ser o resultado do fruto, mas a gente acredita da seguinte forma, que do mesmo modo que quem passou pelas formações como nós passamos e que não seguiu o caminho que a gente optou por seguir, mas que de toda forma norteou, ofereceu luz no caminho dessa pessoa para seguir, para de alguma forma para o caminho do bem. Eu, como trabalho com educação popular, eu penso e acho desse modo, trabalhando a metodologia da educação popular dentro da unidade de ensino formal. É tanto que eu atuo com os estudantes no contraturno, não estou em atividade como professor, trabalhando em temáticas e conteúdos do ensino formal. Mas qual o desdobramento? É chegar para o professor de história e falar: ó, professor, é possível o senhor pegar a sua turma e trabalhar conteúdos de história dentro da sala de aula, seja como uma montagem de notícia, seja como uma montagem de um podcast. Inclusive, a gente tem um canal de podcast trabalhado pelos estudantes que eu considero, de toda forma, assim, como um trabalho excelente. E não é que eu meto mão no trabalho dos meninos, eu faço a orientação do trabalho. Ó, vamos trabalhar uma radionovela, inclusive a gente tem uma radionovela para publicar. A radionovela é falando sobre a vida de Carlos Chagas, o cientista Carlos Chagas. Daí os meninos a gente orienta como montar o roteiro, né, tanto com o professor, chegar ao professor, é importante o senhor montar o roteiro e estabelecer dentro desse roteiro como que o senhor pretende trabalhar, qual o assunto, qual o roteiro que o senhor vai seguir aí falando. Aí já tem trabalho com professor de literatura, professor das ciências exatas, ciências humanas, todos lá publicados. E aí, numa condição de que o estudante, nesse processo, o modo que ele vai absorver isso é o modo que ele vai estabelecer como ele quer transmitir isso depois. Fazer, não, não gosto. Mas tem meninos que entrou na rádio, aí eu dou um exemplo. Teve uma menina que entrou na rádio, ó, professor, eu vou entrar no curso da rádio. Tá bom. Aí frequentou, daí teve um tempo que se distanciou. Às vezes se distancia pela própria metodologia do ensino, pela própria prática, condiciona ela a outras obrigações, ela já não vai ter mais tempo de frequentar a rádio, mas retornou para a rádio numa condição de que a professora passou a atividade e ela optou fazer um podcast. E quando ela voltou para a rádio, ela já sabia mexer. Ó, professor, me tira a dúvida aqui, porque já faz tempo que eu vim, não sei como é que abre esse programa, não sei como. Aí, no que eu faço rapidinho uma coisa que ela já sabia, eu falo, é como andar de bicicleta. Você aí agora toca sozinho. Daí ela já vai ensinar as outras meninas que vêm da equipe dela, com a equipe dela, como é que abre o programa. Eu uso, por exemplo, software livre, que não pesa na memória do computador, que é de fácil manuseio, que é simples de utilização, que não vai me pedir senha, nem serial depois que eu estiver utilizando, depois de algum tempo que eu estiver utilizando. Vai ter as atualizações normais. Quem quiser apoiar esses dois projetos seus de rádio, como pode fazer? Sim, o projeto da rádio comunitária, a gente tem um Pix que está sendo divulgado, é um Pix CNPJ, que a pessoa pode estar contribuindo com o valor que puder. Esse valor ele tem contribuído muito recentemente e de modo exclusivo para essa manutenção, para essa estruturação do espaço lá nosso. Existe uma outra mobilização nossa de doações que são de equipamentos e de materiais. Inclusive, a gente
conseguiu um telhado de metal de doação, e aí esse recurso já serviu para pagar o transporte, para fazer o transporte desse material. A gente agora está fazendo frente a gente teve que fazer a limpeza desse espaço, e aí esse recurso teve que custear as pessoas para fazer a limpeza, e ele estava totalmente inacessível, porque um terreno que ficou abandonado de uma construção que estava inacabada, daí se encheu muito de mato, muitas pessoas jogaram tudo nesse espaço, ficou por muito tempo inacessível, mas hoje já está acessível, a gente já colocou os materiais, já teve condições de colocar os materiais que a gente recebeu doações lá, e aí, a gente tem esse Pix, a gente aceita material, dentro do nosso card de divulgação, a gente coloca lá um telefone de contato, que as pessoas... Ah, tem em casa uma mesa que não está utilizada, tem um computador que está parado, a gente sabe que é uma coisa que se demorar muito tempo parado pode dar problema, e lá para nós vai ser de muito bom uso. Tanto mesa, cadeira, armário, é, se for o caso telhado, se a pessoa tiver de sobra, eu até digo assim, se a pessoa tem em casa materiais de construção civil que não que de uma obra que acabou, que comprou, mas não quer mais utilizar, a gente manda uma logística a depender, né? A gente faz a avaliação se é possível adquirir ou não. Tem uma equipe que é direcionado a isso, que faz a avaliação de se pode adquirir esse material ou não. Para o colégio, como é estrutura pública, já é mais delicado receber material. Inclusive, quando eu vim fazer parte da rádio, ela tinha sido criada, mas não tinha equipamentos, tinha um espaço. E aí eu já tinha uns equipamentos que foi justamente da rádio. E aí eu trouxe inicialmente mesa de som, potência, e entrou naquela lógica. Primeiro começa, depois melhora. Daí o diretor, com o tempo, adquiriu o recurso pela estrutura do colégio e comprou equipamentos nossos. É tanto que nossa rádio são equipamentos nossos. Tanto a sala era uma sala improvisada, mas agora a gente, como o colégio está passando por uma reforma, a gente já vai se efetivar como rádio comunitária, agora com espaço próprio, com essa nova reforma. Quem quiser oferecer algum material, qual é o contato? Material para rádio, Material para construção, pessoas que tenham mesa, cadeira, coisas para doar, que possam tem, interessar a vocês. Qual é o contato? tem um Ah, é? telefone 71 99106 2606 71 99106 2609. E o Pix, para quem quiser fazer alguma doação em dinheiro. O Pix, eu vou sugerir o senhor colocar na descrição da Uhum, gravação aqui, ok, porque eu não tenho ainda, não tudo gravei ele bem, de cor, porque é tudo bem, CNPJ, tudo bem, é tudo CNPJ. bem. Farei isso quando a gente publicar Fazer a a pequena publicação. resenha. Eu colocarei o Pix e talvez a gente possa conseguir algumas ajudas. Para concluir, eu vou lhe colocar mais duas questões rapidamente. Também. Você falou das startups. Quer dizer, você tem produzido trabalho com o turismo, Salvador de ponta a ponta, e também sobre o bairro da Paz. Como é que tem funcionado essas startups? Depois eu vou lhe fazer a última pergunta e lhe agradecer por essa generosa conversa. Sim. A, as duas startups são de atuações e perspectivas diferentes. E também por que tive a ideia de criar essas duas startups? Eu estava aprofundado muito numa pesquisa sobre economia criativa, economia circular, que são discussões muito do campo, do meu ponto de vista, é minha opinião, né? Do campo teórico, que a gente quase não se entende e não vê uma startup atuando efetivamente, por mais que a gente tenha startups bem efetivas no nosso cotidiano. Um exemplo, o iFood, o sistema de Uber que a gente utiliza em Drive, esse sistema de transportes e de alimentação que a gente utiliza, ali são startups.
Mas startups são de modo infinito. E quando a gente fala startup, de modo geral, as pessoas não, não entendem, não compreendem mais facilmente. E aí, como eu tava muito pesquisando sobre esses temas, aí eu estava percebendo que tem muita gente que debate, mas que não atua. E eu acho isso muito contraditório da pedagogia popular, as pessoas serem muito teórica e não serem prática, não buscarem praticar aquilo que se fala. E aí eu pensei, como professor de história, criar uma startup sobre o ensino da história. E aí usei como tema, seria genérico, uma startup que falasse sobre história. Tinha que buscar um tema de modo efetivo. E aí eu fui pesquisar também, né? Qual seria esse tema? E na minha realidade, identifiquei muitas pessoas que conhecem, que moram em Salvador, mas que não sabem sobre a história de Salvador. E a história de Salvador, como todos sabem, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Aí foi um gancho que eu pensei, utilizar a história de Salvador como primeira capital dentro de uma startup. E considerando que a pessoa pode aprender sobre a história tanto no aplicativo, que ainda, essa startup ainda não está efetivada, porque ela está sendo experimentada, existe esse modo de aprender no aplicativo ou numa oficina paradidática, o que é uma excursão que eu realizo. Eu não gosto muito de usar o termo turismo, mas o aprendizado da história de modo prático. É a pessoa, por exemplo, ir lá na Lagoa da Baité e aprender sobre a história da Lagoa da Baité de modo efetivo, e não apenas como um ponto turístico. Aprender sobre a história do bairro de Itapuã, sobre o bairro de Cajazeiras, sobre o bairro de Santo Tomé de Paripe, na região do subúrbio, aprender sobre o bairro de Pirajá, o contexto do bairro de Pirajá, dentro da história de Salvador, como primeira capital do Brasil, contextualizar as bacias hidrográficas de Salvador dentro do contexto de uma cidade que foi a primeira capital do Brasil, que vem aí a Bacia do Cobre, a do Jaguaribe, essa que a gente tem aqui no bairro da Paz, que é do bairro da Paz, aqui é do Jaguaribe, exatamente. Aí tem as outras bacias que, de modo geral, as pessoas até já ouvi falar, mas não contextualiza isso até como propriedade, até como a cidade como propriedade sua. Aquela questão do pertencimento, que eu vejo que é uma falha do poder público, é uma falha da educação em proporcionar a cidade ao cidadão, e o cidadão ter isso como um pertencimento. E isso é um dado que me deixa triste. Tem morador do bairro da Paz que não conhece o Pelourinho, que não conhece o Farol da Barra. E é assim, para experimentar essa startup, eu tive que fazer levantamento de apoiadores para custear o transporte, porque o que mais pesa de custo da proposta, olha que não foi nem montar a startup, porque ela já está montada. Só que ela, para acessar, tem que ser de link, porque ela ainda não está em plataformas de aplicativos, porque tem custo. E aí, como eu tenho que experimentar de diversas formas, e até mesmo isso demora um tempo, eu ainda não fiz o levantamento desse custo para lançar, porque depois também envolve a publicidade dela. Hoje as coisas funcionam por publicidade. Aí eu identifiquei isso no meu levantamento, que muitas pessoas moradoras, não só do bairro da Paz, mas como das periferias de Salvador, não tinham ido no Farol da Barra, não conheciam o Porto da Barra. E não é conhecer como ponto turístico, como o valor histórico daquele lugar, daquele equipamento, porque é o que eu trabalho, é o que eu faço, o objetivo do meu projeto é fazer a transmissão do conhecimento histórico daquele local, geográfico histórico. E aí eu fiz o levantamento de parceiros, consegui transporte e levei alguns estudantes tanto de projeto social
do bairro e de fora do bairro, daqui do bairro da Paz, para fazer, para realizar esse roteiro. E aí a gente passa em ruas como uma das primeiras de Salvador, que é aquela da Avenida 7, que começa lá desde o Farol da Barra e termina na Praça Municipal. A gente anda pelo Pelourinho, passando pelas ruas do Pelourinho, todo mundo querendo entrar nos museus, eu falando, ó, oh, aqui é o museu, aqui é uma igreja, aqui é um museu, e é que também é conhecida, daí eles perguntam, ah, professor, aqui que é a Igreja do Ouro? Falei, é justamente aqui que é a Igreja do Ouro. Ah, bora entrar? Eu falei, não, o projeto não requer da gente entrar, porque entrar já requer outro tempo, e a gente não tem tempo para isso. É um roteiro, professor, que tem uma média de 8 horas. A gente sai do colégio 7, 8 da manhã, assim, tipo, horário escolar, 8 da manhã, e retorna por volta de 3 às 4 da tarde. Aí, nessa metodologia que eu fiz, a contrapartida que eu pedi das escolas foi o lanche, que pelo menos os meninos teriam Uhum. lanche para aguentar esse horário, Uhum. porque segurar adolescente com fome é muito difícil. Aí É a gente. difícil segurar qualquer pessoa com fome. Ah, o adulto passa. Eu acredito que o adulto dá para passar mais facilmente, por causa do tempo, da duração. Daí a gente faz um percurso de roteiro fugindo dessa linha do circuito turístico tradicional, mas a gente passa lá por uma forma de contemplar, de prestigiar esses estudantes, conhecendo e contemplando a cidade, passando desde as primeiras, como eu falei, desde uma das primeiras ruas da cidade, como uma das mais novas, o último roteiro que fiz, a gente conseguiu passar naquele túnel ali da ligação Pirajá-Lobato, que é uma das vias mais novas da cidade, e aí levar ele a essa contemplação de a diferença de uma rua como era antigamente, de uma rua como era hoje, uma cidade como era antigamente, como era hoje, a arquitetura, fazer essa comparação da arquitetura lá do Brasil colonial para hoje, para hoje. Uhum. Para concluir nossa conversa, fala-se muito que os bairros periféricos, os bairros ditos pobres, são violentos. Isso é verdade no bairro da Paz? Ou o bairro da Paz é um bairro tranquilo de paz? Eu digo assim que para quem é de paz, ele vai ser de paz em qualquer lugar. Ele vai ser de paz em qualquer lugar. A gente, aqui no Bairro da Paz, usa sempre como um exemplo. E não só porque a gente entra aqui em qualquer hora, ou pode entrar a qualquer hora, seja com estranhos, seja sozinhos, a gente não tem dificuldade. Comparado com pessoas, amigos nossos que moram em outros lugares, com característica do nosso bairro, e que a gente não vê desse modo. Mas a gente analisa a questão da violência que existe em vários ambientes. Mas aquelas pessoas que estão dispostas a andar em paz, eles vão criar meios de estarem bem em todos os lugares que andar. Teve uma publicação até que fiz hoje, professor, tem um outro canal que eu acho que eu não listei para o senhor, que chama Notícias do Bairro da Paz, que faço postagem, eu considero ele como um diário de notícias do Bairro da Paz. Para não ficar grande demais o nome, eu só coloquei Notícias do Bairro da Paz. E lá eu fiz uma publicação hoje de um dado ligado a uma instituição da Unesco, onde aponta que 21% do tempo do professor na sala de aula é direcionado, 21% é direcionado a apaziguar a sala de aula, como se fosse a sala um espaço de conflitos, e que ele precisa mediar esses conflitos para depois realizar a aula. Aí eu mandei isso para muitos professores, amigos meus, grupos que tem, e muitos questionaram: ah, esse número ainda é muito pouco, ah, esse número aí tá difícil trabalhar com esses números. E aí envolve muito essa questão do que a gente está falando de paz. O modo de que modo temos trabalhado
a paz entre a gente, nosso convívio, nosso dia a dia, com a sociedade que nós temos. Tem um amigo filósofo, ele trabalha o tema da autoconsciência. Talvez o senhor conhece ele. Gel Varela, conhece? Um amigo meu, trabalha muito essa questão da autoconsciência. E que é um desafio a pessoa hoje ter autoconsciência do seu papel dentro da sociedade, tanto relacionado a si, quanto relacionado ao outro. É isso? E aí, assim, a gente pensar temáticas da nossa sociedade. E aí é muito fácil de pensar, eu acho assim, é raso a gente pensar a temática da nossa sociedade e condicionar ao outro o problema. Ah, porque tal bairro é violento. Ah, porque fulano de tal é agressivo. Eu acho que tudo do meu. Como eu estou na praia da educação, tudo passa pela educação. Mas é um desafio constante. Desafio constante, permanente. Me, eu queria lhe agradecer, Min Costa de Souza, com esse nome de dois governadores, como você disse no começo. Eu queria lhe agradecer essa conversa generosa. Eu espero que ela seja ouvida por muitas pessoas e que se compreenda a vida de um bairro como o seu, e que nós possamos trabalhar no sentido de construir, né, de construir novas possibilidades alternativas para não só os mais antigos, mas para os mais novos, sobretudo. Então, eu queria lhe agradecer essa conversa. Todos perceberam que você está numa escola, por isso esse fundo, que eu não chamaria de barulho, mas um ruído de vida. Você está na escola, uma escola plena de vida, e eu acho que a gente ouviu essa vida aí como fundo da nossa conversa. Então eu queria lhe agradecer e eu espero que a gente possa contribuir, na medida do possível, com esses projetos que você desenvolve. Então, obrigadíssimo. Sou eu que agradeço o convite, fazer parte desse rol de produções que o senhor tem feito. Acompanhei algumas produções, gostei muito das produções que o senhor tem feito, com as temáticas que tem feito. Pedir desculpa, né? As pessoas que estão acompanhando e também ao professor, esse barulho. Tivemos o percalço da última gravação, né? Porque a gente está em comunidade, e, como eu falei, os nossos enfrentamentos são inúmeros. Inclusive essa questão da internet. E aí, quando chega aqui, eu estava pensando que a internet seria um problema também aqui, só que não foi. Aí, como a escola tem essa questão da vida, daí eu até pensei que tinha acabado uma atividade que era para ser encerrada na semana passada, está encerrando hoje. Por isso que está tendo essas Obrigado. interferências. Eu acho que isso, como eu disse, não me parece um barulho. Eu acho que isso é a vida da escola na qual você É, está e onde nós podemos conversar. Então, obrigadíssimo. ok, só um E abraço. se você gostou dessa conversa, dê um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal Conversando com Nery. Até a próxima conversa. Obrigado.